Olá, tudo bem? O tema de hoje é guarda compartilhada e alienação parental. O Estado tem como princípio que a família permaneça unida. Tanto é que na Constituição Federal tem um capítulo inteiro referente à família. Mas apesar de ter proteção prevista em lei, nem sempre as coisas acontecem como o Estado pretendia e começa a acontecer a ruptura da entidade familiar, acontecendo assim a separação dos pais. Após o divórcio ou a dissolução da união estável, é necessário se verificar com quem a criança irá ficar. E há vários tipos de guarda. Existe a guarda unilateral, em que a criança permanecerá com um só dos pais. Existe a guarda alternada, em que a criança terá duas casas, duas moradias, e passará alguns dias da semana com o pai e alguns dias da semana com a mãe. E a guarda compartilhada, em que os pais dividirão as responsabilidades sobre as decisões da vida do filho. Na guarda compartilhada, todas as decisões que tiverem que ser tomadas sobre o filho, como por exemplo, em que escola vai estudar, em qual médico irá levar, serão tomadas pelo pai e pela mãe. Os dois vão decidir juntos. Na guarda compartilhada, a criança não terá duas residências. Ela vai ter uma residência fixa e o outro genitor poderá visitá-la, buscá-la na escola, respeitando sempre os horários de compromissos da criança. A guarda compartilhada não desobriga o genitor do pagamento de pensão alimentícia. Então, o genitor que tiver melhores condições financeiras, ele terá que pagar a pensão para o filho. A moradia da criança será aquela que tiver melhor infraestrutura para a criação da criança. Nos casos em que os pais moram em cidades diferentes, observará a cidade com mais recursos para o desenvolvimento da criança para que seja sua moradia. Mesmo que não haja acordo entre os genitores, vai ser determinada a guarda compartilhada, independente se tem bom relacionamento entre o pai e entre a mãe. O problema disso é que muitas vezes os pais descontam suas frustrações e problemas com o fim do casamento na criança, e isso leva a uma outra questão, a alienação parental. O processo de divórcio gera na criança uma série de tristezas e angústias que deve ser observada. A alienação parental é causada quando um dos genitores começa a fazer com que a criança se afaste do outro genitor. Começa a fazer pressão para que a criança não visite o outro genitor. Começa a não deixar que os outros avós visitem a criança. Acontece casos em que o genitor até se muda de cidade, para que fique mais difícil o contato do outro genitor com a criança. A questão é que os pais não devem descontar nos filhos a frustração do fim do relacionamento. Então deve-se conversar com a criança, explicar o que está acontecendo e ter um bom relacionamento, um bom diálogo sobre os assuntos da criança. Esta questão de guarda compartilhada é tão relevante que até os tribunais têm tido entendimento de que deve haver guarda compartilhada de animais de estimação, em que se dividem os dias da semana em que os animais passarão em cada casa, e as despesas com alimentação, remédios e gastos que os animais tenham são divididos entre os donos. A guarda compartilhada é uma forma de evitar a alienação parental, uma vez que os dois genitores vão ter direitos e deveres sobre a criança, sendo que os interesses da criança sempre deverão prevalecer. Por isso, sempre pense no que é melhor para o desenvolvimento e referência de crescimento da criança. Tente ter bom relacionamento com o outro genitor do seu filho, pois a guarda compartilhada será a melhor forma de convivência do filho com os pais após a separação. Você tem direito de saber sobre guarda compartilhada e alienação parental.